Olá, querido amigo, querido irmão em Cristo, você que é nosso aluno e está acompanhando o nosso curso de teologia, seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós já estamos no módulo 14, estamos falando sobre a doutrina de Deus. Essa é a nossa aula número 3. Nós tivemos já 2 aulas presenciais e agora estamos tendo a nossa aula online. E vamos dar continuidade a esse assunto que está sendo lindo, né? Nas nossas últimas aulas foram momentos assim cheios da presença de Deus, em que a gente pôde vibrar ali falando sobre, nós já falamos sobre a existência de Deus, falamos Deus como pessoa, falamos da sua essência, falamos a respeito da doutrina da Trindade e já falamos também na aula anterior sobre os atributos naturais de Deus. E hoje a nossa aula, especificamente, sobre os atributos morais de Deus, né? Então, a gente até falou na semana passada, na nossa aula presencial, de uma forma bem simplória, realmente bem simplificada. A gente pode dizer que os atributos naturais de Deus é aquilo que faz parte do seu ser, da sua essência, de tal maneira que só ele pode ser. Então, nós falamos, por exemplo, sobre a sua imensidade, sobre a sua simplicidade, sobre a eternidade, falamos sobre a sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, entre outros atributos naturais. Então, é aquilo que Deus é na sua essência, ele é como ser. Agora, os atributos morais também fazem parte da sua natureza, mas são atributos que nós dizemos que, de uma forma também bem simplificada, são os atributos pela maneira como ele se manifesta. Então, é como ele se revela. Eu diria até como ele se relaciona. Se Deus é uma pessoa, então ele se relaciona. E ele se relaciona conosco. Apesar dele manifestar também os seus atributos sobre toda a natureza e sobre toda a criação, é muito importante também nós darmos essa ênfase da sua manifestação em relação a nós, no relacionamento com a humanidade. Aqueles que são salvos, mas também aqueles que ainda não são. Então, eu acredito que dentro dos atributos morais de Deus, a gente vai enveredar mais por esse caminho, né? Da maneira como Deus se manifesta. A gente vai usar, inclusive, uma palavra que a gente usa no nosso meio, que é a palavra ética, né? A gente vai falar sobre a ética de Deus, por quê? Porque a ética, ela estabelece os limites das relações sociais, por exemplo, né? Então, dentro das profissões, nós temos a ética, né? Então, a gente tem a ética dentro da medicina, a gente tem a ética dentro da advocacia, né? E de tantas outras áreas. Por quê? Porque a ética faz a delimitação da nossa ação como profissional, até onde nós podemos ir, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, por isso que a gente também fala que os atributos morais de Deus fazem parte da sua ética, né? A maneira como ele vai estabelecer esta relação conosco e também com toda a sua criação. É um assunto riquíssimo, o nosso tempo é curto, mas você que é nosso aluno, a gente tentou colocar aí no seu material bastante informação para que você possa estudar, ler, pesquisar. E hoje a gente vai tentar sintetizar, mas sem deixar de lado toda a grandeza, toda a sublimidade que faz parte do nosso Deus. Ele é sublime, ele é tão maravilhoso. Nós vamos ver também que nos seus atributos morais isso é tremendo. A maneira como a palavra de Deus nos fala e nos ensina sobre isso é tão lindo. E geralmente nós abordamos, né, dentro da teologia, né, os estudiosos, nós abordamos os atributos morais de Deus dentro de 3 títulos, né, de 3 grandes áreas. Então nós vamos falar sobre o atributo da bondade de Deus, da santidade de Deus e da justiça de Deus. E dentro de cada um a gente vai destrinchar um pouco, que a gente vai ver que entram alguns subtítulos. E eu tenho certeza que você vai amar, porque é tão gostoso descobrir, saber como que é o nosso Deus nos seus atributos morais. Então a gente também pode dizer que os atributos morais de Deus são os princípios de Deus que regem os relacionamentos dele com a sua criação.
E o primeiro que nós vamos ver dentro dessas 3 grandes áreas, a primeira é sobre a bondade de Deus. A definição de bondade, quando nós estamos falando de um atributo moral da pessoa do nosso Deus, é um conceito muito mais profundo do que talvez a gente tenha no nosso entendimento natural, no nosso entendimento normal, né? A gente tem um entendimento de bondade, eu diria, bastante limitado a fazer coisas boas, a ter boas ações, por exemplo. Ah, fulano é bondoso. Ah, eu sou uma pessoa bondosa. Mas dentro do conceito de Deus, do seu atributo, de quem ele é, e na sua manifestação para conosco, no relacionamento com a criação, mais especificamente na relação dele conosco, nós precisamos entender que quando a gente fala de bondade, nós falamos então que uma coisa é boa quando ela corresponde em todas as suas partes ao ideal, dentro da natureza de Deus, de quem ele é. Ou seja, a gente, dentro da pessoa de Deus, quando a gente fala que algo é bom, então a gente fala que isso corresponde em todas as suas partes, em toda a sua plenitude, aquilo que é ideal, aquilo que é a estatura, a maneira de Deus. Então, a ideia fundamental é que ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra Deus. Como que a gente pode entender essa definição melhor? Por exemplo, quando Jesus fala lá em Marcos 10, 18, também a gente vai ver em Lucas 18, versículos 18 e 19, quando Jesus fala assim: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, quando Jesus está falando isso, ele está dizendo que só Deus pode ser bom na sua definição, no seu ideal. Só Deus corresponde a todas as coisas de uma forma ideal e por isso ele é bom. Isso é a bondade, vamos dizer assim, dentro do âmbito da pessoa, da natureza de Deus. É muito poderoso. Ele é a fonte de todo bem e assim é apresentado de várias maneiras na Bíblia toda. Olha só o que fala, o salmista fala no Salmo 36, versículo 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, o que isso quer dizer? Todas as boas coisas que as criaturas fruem, né, no sentido de não só usufruir, mas existir, no presente esperam no futuro, fluem para elas deste manancial, que é um manancial inesgotável, que é um manancial que é o próprio Deus. Se eu e você queremos entender o que é bondade, expressar bondade, viver bondade, nós precisamos então buscar desta fonte, que é boa, no sentido de ser o único que é bom. Ninguém pode ser bom como Deus é. Ninguém. Eu e você podemos até que já aceitamos a Jesus e temos o Espírito já trabalhando nas nossas vidas, nos aperfeiçoando, manifestando em nós o fruto do Espírito, mas no sentido, vamos dizer assim, mais ideal da palavra bondade, só Deus é, mas ninguém pode ser. Isso é tão lindo. Então, dentro da bondade de Deus, né, desse atributo, nós vamos ver alguns aspectos da bondade de Deus. Dentre esses aspectos, a gente pode ver a bondade de Deus para as suas criaturas em geral. Então, olha só, vamos ver aqui alguns textos que estão no Salmo 145, versículos 9, 15 e 16. Olha só o que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Então, aqui, ele está falando da bondade de Deus para com todas as criaturas em geral. Então, sobre nós, sobre os animais, sobre tudo que é vivo, então, existe a manifestação da bondade de Deus. Então,
a gente pode dizer, inclusive, quando a gente fala em todas as criaturas em geral, e não me entenda mal, querido amigo que está nos acompanhando nessa aula, que para os crentes em Jesus, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus e agora sim podem se tornar filho de Deus e assim são chamados filhos de Deus, a gente vai experimentar da bondade de Deus de uma forma sobreexcelente, né? De uma maneira sobrenatural. Não é a bondade como se manifesta para todas as criaturas, é uma bondade que se manifesta para aquele que é filho. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui, dentro desse aspecto, nós estamos falando da bondade de Deus sobre todos, incluindo pessoas que não são filhos de Deus, que não entregaram sua vida para Jesus. Sobre todos, a bondade de Deus se manifesta, porque é o que está escrito não só nesse texto que nós lemos nos Salmos, mas existem tantos outros na palavra de Deus que nos refletem esse aspecto da bondade de Deus, né, que se manifesta sobre todos, né? Então, a mesma chuva que cai sobre a minha cabeça cai sobre a sua. E cai sobre a vida de pessoas boas e de pessoas más, de pessoas que temem e de pessoas que não temem a Deus. O alimento é dado a todos, né? Tudo, o sol que brilha sobre a nossa cabeça, as estações do ano, todas essas coisas cooperam para que todos sejam abençoados. A bênção de Deus está sobre toda a sua criação. Agora, a maneira como nós vamos usufruir, a maneira como nós vamos experimentar, viver esta bondade de Deus, aí sim vai ter diferença. O outro aspecto da bondade de Deus é o seu amor. O amor de Deus, a gente coloca ele dentro desse atributo moral que é a bondade. Então, quando a bondade de Deus é exercida para com as suas criaturas racionais, ou seja, né, com os seres humanos, ela assume, a bondade, né, de Deus assume o caráter mais elevado do amor. E ainda se pode distinguir este amor de acordo com os objetos aos quais se limita, ou seja, esse amor ele vai atingir de forma diferente de acordo com quem recebe. Olha que coisa linda, que tremendo, o amor de Deus está lá. Está disponível a toda criatura racional, ou seja, a todo ser humano, mas ela vai ter, vamos dizer assim, o seu fim, né, a maneira como ela vai ser experimentada de acordo com quem está recebendo. Então, eu fico imaginando, né, eu como filha de Deus, como uma pessoa que foi lavada e regenerada por Cristo Jesus, eu posso então receber esse amor de uma forma plena, total, absoluta, coisa maravilhosa. Em distinção da bondade de Deus em geral, o seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Olha que coisa linda, né? Agora veja, ainda dentro desse aspecto do amor de Deus, dentro da sua bondade, desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. Olha só, ele não pode, olha, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. E agora, né? Eu não sou absolutamente perfeito. Então, ele não vai encontrar, né? O amor de Deus não vai encontrar sua plena satisfação sobre aqueles que não receberam da sua perfeição. Como é que eu e você recebemos a perfeição? Como é que nós nos tornamos perfeitos? Porque nós não somos. Mas em Cristo, nós somos aperfeiçoados dia após dia. Até o dia que ele vai, ou a gente vai partir daqui porque fomos arrebatados, ou porque morremos e vamos nos encontrar com o Senhor da mesma maneira. Mas então, aquele que não recebe esse aperfeiçoamento, não terá esse amor, não encontrará nesta pessoa a sua satisfação completa. Porque como ele é bom, e a gente viu que a definição de bom é o perfeito absoluto, para que ele encontre toda a sua satisfação de manifestação, ele precisa também ser absolutamente bom. E agora eu não sou, mas em Cristo Jesus nós podemos receber esse amor. Coisa linda, né? Mas olha só, mesmo no pecador, ele reconhece um portador da sua imagem. Lembra? O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. A todos nós. Então, quando ele olha para a humanidade,
ele vê um portador da sua imagem. Então, o amor de Deus está em busca de se manifestar sobre todos. Como eu faço para receber esse amor? Como eu faço para que então esse amor absoluto de Deus se manifeste sobre a minha vida? Eu preciso encontrar o caminho, e o caminho é Jesus. Isso é tão lindo, gente, tão maravilhoso. A gente está vendo aqui só o módulo sobre a doutrina de Deus, e a gente até viu já na doutrina da Trindade que nós estamos falando de Deus Pai. E nós teremos mais 2 módulos ainda falando de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos ter Cristologia e Pneumagiologia. Então, serão ainda 2 disciplinas para a gente esmiuçar ainda mais essa manifestação de Deus a nós. Que coisa maravilhosa. Não vejo a hora de chegar nesses outros módulos. Só que da mesma maneira, como imagina, né? Se ele consegue, se ele pode, né? E reconhece a sua imagem sobre todos aqueles seres humanos que ele criou, ao mesmo tempo, ele ama os crentes com amor especial. Por quê? Porque ele os vê como seus filhos espirituais em Cristo. E é a estes que ele se comunica no sentido mais rico e mais completo com toda a plenitude da sua graça e misericórdia. Você pode ver, então, João 16, 27, Romanos 5, versículo 8, e primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Sobre o que eu falei anteriormente, né, de você ser um portador da sua imagem, leia João 3,16, que é um versículo tão conhecido, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão que é só dele, que só ele pode amar, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a manifestação do amor de Deus sobre todos. Você pode também ver Mateus 5, versículos 44 e 45. Um outro aspecto ainda dentro da bondade de Deus é a graça, né? A graça de Deus. Então essa palavra, graça, é uma tradução do termo hebraico, Shanam, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu não sei hebraico, né? Então, mas eu lendo, né, de forma literal, Shanam, e do grego charis ou caris. Segundo a escritura, é manifestada não só por Deus, mas também pelos homens, caso em que denota o favor de um homem a outro. Isso explicando a palavra graça. Então, você tem lá, né, e no seu material tem alguns textos que podem ajudar você a elucidar isso. Nestes casos, não implica necessariamente o que o favor é imerecido, porque a gente usa muito a palavra graça nessa definição, quer dizer que é um favor imerecido. Em geral, se pode dizer, porém, que a graça é a concessão de bondade a alguém que não tem nenhum direito a ela. Percebe que é mais poderoso, é mais profundo do que só o favor imerecido? Olha só, no sentido mais amplo, nós podemos dizer que a graça é a concessão de bondade a alguém que não tem nenhum direito a ela. Isso já me deixa com o coração aquecido diante de Deus, porque eu já me remete a Jesus, já me remete à salvação, né? Foi manifestada a nós uma bondade da qual nós não tínhamos direito, não era direito nosso. É este particularmente o caso em que a graça que se faz referência, que é a graça de Deus. Então, quando nós estamos falando da graça de Deus, olha que interessante, se você está falando da graça de um para com o outro, né, desse favor imerecido é uma coisa, mas quando nós estamos falando especificamente da graça de Deus, nós estamos falando dessa concessão de bondade, alguém que não tem nenhum direito a ela. Seu amor ao ser humano é sempre imerecido. E quando mostrado a pecadores, estes são até privados dele. A Bíblia geralmente emprega a palavra para indicar a imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela e, por natureza, estão sob sentença de condenação, que é o que a gente vai ver em Romanos, por exemplo, né, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se essa é a nossa condição, então nós estamos numa condição, enquanto pecadores, que nós não temos direito a nada. Nós só temos a condenação sobre nós por conta do pecado. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores, né? Então você pode ver esses textos que nós colocamos de Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7,
Efésios capítulo 2, versículos 7 a 9, a gente vai ver isso também em Tito. Olha só, é pela graça que o caminho da redenção foi aberto para nós, seres humanos, né, para o homem. E que a mensagem da redenção foi levada a todo mundo, foi pela graça, ou seja, por essa bondade de Deus que se manifesta àqueles que não têm mais direito. Pela graça, os pecadores recebem o dom de Deus em Jesus Cristo. Pela graça, eles são justificados, são enriquecidos de bênçãos espirituais e finalmente herdam a salvação. Vendo-se absolutamente sem méritos próprios, ficam na total dependência da graça de Deus em Cristo. Ai, que aspecto lindo da bondade de Deus e a graça. Aí no nosso material está recheado de textos poderosos para você ler, estudar e meditar sobre isso. Então, se não fosse pela graça, nós não teríamos acesso a nada disso. Isso é a bondade de Deus, faz parte do seu atributo moral. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo tempos em que a graça está sendo mal interpretada e ela está sendo mal ensinada, infelizmente, até dentro de algumas igrejas. Porque a graça, né, quando você entende sob essa perspectiva bíblica e do caráter de Deus, de quem Ele é, a gente entende então que a graça ela não é a permissão para que eu faça coisas e depois volte atrás, mas a graça é o que me sustenta a não pecar contra o Senhor. É a graça que me dá esse entendimento por conta da bondade de Deus que foi manifesta a mim, que eu não vou mais contra Ele, eu não vou mais contra os seus princípios, eu não vou contra a sua lei. Pelo contrário, é pela graça. É por isso que eu e você, salvos em Cristo Jesus, nós desejamos e ansiamos tanto as coisas do Senhor, porque a graça de Deus, né? Essa concessão de bondade a nós, da qual nós não tínhamos mais direito, nos foi dada. Então agora nós podemos fluir nas coisas de Deus. Outro aspecto da bondade de Deus é a sua misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Também a Bíblia fala, ela usa, além da palavra misericórdia, alguns textos, algumas passagens, nós veremos a expressão terna compaixão, né? Que expressão linda. A palavra hebraica mais geralmente empregada para esta perfeição é chesed, né? Eu acho que é assim que se fala, não sei. A outra palavra, porém, que expressa uma terna e profunda compaixão, que é a palavra racham, às vezes lindamente traduzida por terna misericórdia. Olha que coisa tremenda. Se a graça de Deus vê o homem como culpado diante de Deus e, portanto, necessitado de perdão, a misericórdia de Deus o vê como um ser que está suportando as consequências do pecado, que se acha em lastimável condição e que, portanto, necessita do socorro divino. Eu acho isso tão lindo, porque eu me vejo nisso. Eu acho que você se vê também aqui. A graça de Deus vê o homem como culpado diante de Deus, então por isso eu necessito de perdão. E a misericórdia, então, ela me faz com que Deus me enxergue como alguém miserável, que está numa situação que precisa de socorro, que precisa de ajuda. Pode-se definir a misericórdia divina como a bondade ou amor de Deus demonstrado para os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente de seus méritos. Não é uma questão de merecer ou não. Em sua misericórdia, Deus se revela um Deus compassivo. Então, olha só, a gente já falou sobre graça, a gente já falou sobre misericórdia, a gente já falou sobre a compassividade, a gente vai falar ainda de outros aspectos, todos eles estão relacionados ou correlacionados com a bondade de Deus. Essa misericórdia é generosa. A gente vê lá em Deuteronômio 5:10, Salmo 57:10, Salmo 86:5. E os poetas de Israel se dedicam a entoar canções descrevendo-a como duradoura e eterna, né? A gente tem lá o Salmo 136, por exemplo, e fala, né? O seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. É tão lindo que eles vão repetindo isso. A gente vê também em 1 Crônicas 16, 34, 2 Crônicas 7:6, Esdras 3:11. No Novo Testamento é muitas vezes mencionada a palavra misericórdia, né? Não a palavra, mas a misericórdia de Deus, ao lado da graça de Deus, principalmente nas saudações. A gente vê
o apóstolo Paulo fazendo isso, né? Como exemplo, a gente tem o início das 2 cartas, a Timóteo e a carta de Tito. E repetidamente se nos diz que essa perfeição divina é demonstrada para com os que temem a Deus, né? Êxodo 20, a gente vê isso, Deuteronômio 7, 9, Salmo 86, 5. Mas não significa que a misericórdia só está restrita ou limitada aos que o temem, porque todos podem usufruir, todos podem desfrutar dessa misericórdia. As ternas misericórdias de Deus estão sobre todas as suas obras. Isso está lá em Salmo 145, 9. E até os que não o temem compartilham delas. Você pode ver Ezequiel 11, 23 e 32, também Lucas 6, 35 e 36. Não se pode apresentar a misericórdia de Deus como oposta à sua justiça. Isso é muito importante, a gente vai ver mais para frente sobre a justiça de Deus, né? Porque ela é exercida a misericórdia ela é exercida somente em harmonia com a mais estrita justiça de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo. Outros termos também que a gente vai ver que são empregados para expressar a misericórdia de Deus são as palavras piedade, compaixão e benignidade. Outro aspecto ainda da bondade de Deus é a sua longanimidade. Irmãos, aqui eu não vou nem arriscar tentar pronunciar a palavra, mas você está vendo aí no seu material, e você que está nos acompanhando online também não é nosso aluno, não tem problema, mas você vai entender aqui a essência, né, da questão da longanimidade de Deus. A palavra em hebraico utilizada para essa expressão de longanimidade, de ser longo de ânimo, que é praticamente isso que significa você ter um ânimo longo, um ânimo estendido. Significa literalmente grande de rosto. Olha que interessante, grande de rosto. E também, daí partindo dessa expressão, você também pode traduzir por lento para a ira. Eu fiquei pensando nisso, em grande de rosto, porque é como ele se mostra. É como ele se mostra a nós. Com seu ânimo estendido, seu ânimo longo. Mas para quê? Porque ele estende, por que ele prolonga o seu ânimo, a sua paciência, por que ele prolonga? Tem um texto na palavra de Deus que pode nos ajudar muito, até para a gente entender sobre a bondade de Deus, mas ele também vai nos ajudar depois, quando a gente falar da sua santidade, né, da santidade de Deus. Lá em Números, capítulo 20, a partir do versículo 7, mas antes até, desculpe, irmãos, antes o contexto aqui, o povo de Israel mais uma vez está murmurando, está reclamando porque está sentindo falta de alguma coisa. E eles estão reclamando porque não tem água. E aí Moisés e Arão, eles vão buscar o Senhor. O que a gente faz, né? Como é que a gente faz para dar água aqui no meio do deserto? E esse é o contexto. Então, tá lá o povo de Israel murmurando, reclamando, de novo com aquele assunto, a gente preferia estar no Egito do que estar aqui, porque vocês nos trouxeram para este lugar para nós morrermos de sede. Então, tá dentro desse contexto. Aí eles vão, buscam o Senhor, e olha que fala aqui a partir do versículo 7. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Ele falou, e diante desta, fale, dê uma ordem à rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Moisés disse: escutem, rebeldes. Então aqui Moisés já está se mostrando um tanto quanto irritado. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, então olha só, antes da gente partir aqui para o verso 12, o Senhor disse, você vai falar à rocha, deu uma ordem e ela vai verter água. E Moisés foi e bateu 2 vezes na rocha com a vara. Como se fosse bastasse uma, bateu 2. E a gente percebe que até o tom em que ele fala com o povo é um tom mais ardido.
O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Olha o que Deus fala. Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. O pastor Eibe, inclusive, tem uma pregação muito linda baseado nesse texto, e vou me fazer um pouco desta pregação, é claro, e a gente trabalhar aqui dentro desses atributos morais de Deus. Então, dentro da sua bondade. Mas o texto não fala de santidade. Na verdade, a palavra, a expressão utilizada no hebraico, no original, é uma expressão que quer dizer também, ou de uma forma mais clara, porque você não honrou ou você não demonstrou a minha bondade para com o povo. Ou seja, o que Deus está falando aqui para Moisés e para Arão é o seguinte: olha, vocês não me representaram da maneira correta. Por quê? Porque aqui nesse contexto, uma das coisas que Deus está mostrando usando a palavra bondade é no sentido dele ser longânimo. É como se ele dissesse assim: eu tenho paciência. Eu tenho um propósito com vocês no deserto, eu tenho um propósito com o meu povo, e eu sou paciente, eu tenho um ânimo longo para esperar que vocês se arrependam, que vocês se convertam, que vocês tomem juízo, que vocês entendam que eu tenho um plano para vocês. Mas quando você, como líder, como representante, porque eles estavam aqui na posição de serem representantes. Então, quando vocês estão me representando, vocês com essa atitude, vocês disseram que eu não sou bom. E eu sou bom. E eu sou longo no meu ânimo. Eu espero, eu tenho paciência. Eu sei que eles estão reclamando. Eu sei que eles estão murmurando. Mas eu sou bom. Então, eles não souberam representar esta bondade de Deus no sentido dele ser longânimo. Olha que coisa linda, irmãos, que preciosidade. Depois a gente vai voltar nesse texto aqui quando a gente falar da santidade. Outro aspecto ainda dentro da bondade é a fidelidade de Deus, né? Olha que pensamento legal para a gente pegar aqui. Os deuses das religiões do Oriente Próximo a Israel, nos tempos de Moisés, eles eram volúveis, eram caprichosos. Uma hora eles eram bons, outra hora eles eram ruins. Aí uma hora eles davam chuva, outra hora eles estavam castigando, tirando a chuva, ou seja, né, eles eram meio esquizofrênicos. E Deus se mostra de uma forma, a exceção, né? Ele exceto o Deus de Israel. Por quê? Porque ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica amém, olha que interessante. A palavra hebraica amém significa verdadeiramente ou é verdade. É derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus que reflete a sua certeza e fidedignidade. Isaías 25:1. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E as palavras aqui utilizadas no hebraico quer dizer fidelidade de confiabilidade. Olha só, fidelidade de confiabilidade. Fiel de fiel, fiel dos fiéis. Embora usemos a palavra amém para expressar nossa certeza quanto ao fato de Deus responder nossas orações, a gente faz isso, né? A gente está orando, fala amém, no final da oração fala amém. As ocorrências na Bíblia de palavras que se baseiam em amém abrangem uma gama ainda mais ampla das manifestações do poder e da fidelidade de Deus. O servo de Abraão, olha que exemplo legal, atribuiu sua procura, né, a sua procura bem-sucedida de uma noiva para o jovem Isaac, a natureza fiel de Deus. Se você vê lá Gênesis 24:27, o que o servo de Abraão está dizendo, na verdade, ele está confirmando essa questão do caráter de Deus, da fidelidade dele, né? Ele atribui o seu sucesso à fidelidade de Deus. As palavras benignidade e verdade
no hebraico são extensões de um único conceito hebraico que se juntam na descrição da natureza divina. Então, elas juntas vão dar, na verdade, elas apontam para o conceito da fidelidade de Deus. Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia! Pelo fato de Deus ser fiel, seria impossível pensar que ele pudesse abandonar os seus filhos quando estes estivessem passando por tentações ou provações. Vê lá em 1 Coríntios 10:13. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Deus permanece estável quanto à sua natureza, ao passo que se mostra flexível nas suas ações. Ele é estável quanto à sua natureza, mas ele é flexível nas suas ações. A gente vai ver no final dessa aula, a gente vai fazer um pensamento sobre isso bem interessante. Quando Deus faz uma aliança com alguém, a sua promessa é selo e garantia suficientes de sua imutável natureza e propósitos. É o que fala lá em Hebreus 6:17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ele jura por ele mesmo. Ou seja, a palavra dele, o que ele diz, o que ele determina, na sua natureza não pode ter variação. Então, aí nós temos a fidelidade dele. Fiel é para cumprir. Por quê? Porque ele, pela sua própria palavra, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Deus jamais muda seus propósitos, pois se o fizesse, certamente estaria contradizendo o seu próprio caráter. O apóstolo Paulo faz um contraste entre a natureza humana e a divina quando escreve sobre a glória que se segue após o sofrimento de Cristo. Lá em 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. A fidedignidade de Deus é absoluta por causa daquilo que ele é. Ele é fiel e verdadeiro. Então, aqui a gente pincelou, irmãos. Tem muitas coisas sobre a bondade de Deus ainda que nós poderíamos discorrer, mas esses são os aspectos principais. E a gente vai partir para o segundo atributo, que é a santidade de Deus. A palavra hebraica para ser santo, né, a palavra kadash, deriva da raiz kad, que significa cortar ou separar. E é uma das palavras religiosas mais proeminentes, assim, mais destacadas do Antigo Testamento, e ela é aplicada primeiramente a Deus. A gente vai ver também essa mesma ideia sendo comunicada, né, sendo trazida no Novo Testamento. Então, no primeiro momento, né, no primeiro sentido original da palavra santidade, a gente vai, se ela significa ser santo, né, no sentido de separar, de cortar, é no sentido, a santidade de Deus é que ele é separado, ou seja, ninguém pode ser como ele é. Então, no primeiro momento, é uma santidade que a gente chama de santidade e majestade. É a majestade infinita de Deus. Não tem como ser como ele é, porque ele é à parte. Ninguém é como ele. Então, a santidade nesse primeiro momento é esse sentido. É uma relação que você não tem como Deus, não teria, né? Como Deus se comunicar com as outras coisas, porque ele não é como essas coisas. Ele é totalmente separado, ele é totalmente exclusivo. Não tem como ter mistura. Não dá para ter nada adicionado nem tirado. É separado, é só ele. Então, nesse primeiro sentido, denota que Deus é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Então, né, quando a gente tem essa compreensão da santidade de Deus, a gente se coloca no nosso lugar. Não tem como não colocar no meu lugar de miséria, né, de pequenez, de insignificância. E eu prefiro que seja assim mesmo, né? Porque assim eu não vou desonrar a sua santidade, eu não vou ferir a sua santidade.
Ele é santo em tudo aquilo que o revela, em sua graça e bondade, como também em sua ira e justiça. E aí a gente consegue voltar aqui para esse texto. Então ele é santo em tudo que ele o revela. Por que que então no texto aqui que nós acabamos de ler fala que ele fala, vocês não honraram a minha santidade? Porque ele fala assim, vocês não me revelaram a Israel como eu sou. E eu não sou como vocês. Eu não sou pavio curto. Eu sou longânimo. Eu sou bondoso porque eu sou bom e ninguém é como eu sou. Então ele está dizendo, vocês não me honraram, vocês não demonstraram a Israel que eu sou como eu sou, mas vocês mostraram para eles como se eu fosse como vocês. É mais ou menos isso que está dizendo o texto. Então, olha que coisa interessante, né? Ele é santo em tudo aquilo que ele revela, ou seja, ele não é como os demais. Ninguém é bom como ele é, ninguém é justo como ele é. Então, ninguém é como ele na sua ira, inclusive. Ninguém pode ser como Deus em aspecto algum. Mas também a santidade de Deus tem um aspecto que a gente fala que ele é ético, porque também fala sobre essa questão da moral, né, da ética, de como ele se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com ele. Então a gente não consegue desassociar dessa ideia da sua majestade e santidade, ou seja, dessa definição que nós demos aqui primeiro, mas também a gente tem que entender esse aspecto da separação do mal moral, isto é, do pecado. Então também ele não pode se relacionar com aquilo que é mal. Então aquilo que é mal, por exemplo, é o pecado na nossa vida. Então ele não pode se misturar, ele não pode se relacionar. Então, nesse sentido, a palavra santidade indica a pureza majestosa de Deus. Ou a gente chama também da sua majestade ética. Se o homem reage à santidade majestosa de Deus com um sentimento de completa insignificância e temor, sua reação à santidade ética revela-se num senso de impureza, numa consciência de pecado, né? Isaías 6,5. Então, quando eu tenho essa compreensão, como eu falei anteriormente, que eu me coloco na minha situação de insignificância e temor, eu entendo. Eu tenho esse senso de impureza e de consciência de pecado. Por quê? Porque em Deus não há essas coisas. Essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém, que é o que? A sua excelência moral aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Ou seja, esse atributo de Deus, chamado santidade, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Por isso que eu e você precisamos de Jesus, porque a obra de Cristo é que me dá acesso à santificação. Então agora eu tenho a obra do Espírito Santo na minha vida, que me purifica, que me santifica, e o sangue de Cristo que me lava e me purifica de todo pecado, então eu posso me relacionar com Deus. Por quê? Porque a sua santidade não permite a impureza, não aceita, não tolera. A suprema revelação da santidade de Deus foi dada em Jesus Cristo, que é chamado o Santo e o Justo, né? Atos 3,14. Ele refletiu em sua vida a perfeita santidade de Deus. Finalmente, a santidade de Deus é também revelada na igreja como corpo de Cristo. Oh, meu Pai, que coisa preciosa! De antes pecadores, antes pessoas separadas de Deus, agora santificados por Ele, então podemos agora fazer parte, podemos participar da santidade de Deus. Aleluia! E o terceiro e último atributo moral que nós vamos ver hoje é a justiça de Deus. Este atributo se relaciona estreitamente, intimamente, com o da santidade de Deus. Então, primeiro a gente tem que entender a ideia fundamental de justiça. A ideia fundamental de justiça é a de estrito apego à lei. Então, entre os homens, ela pressupõe que há uma lei à qual eles devem ajustar-se. Às vezes se diz que não podemos falar de justiça em Deus porque não há lei à qual ele esteja sujeito. Sim, Deus não está sujeito a nenhuma lei. Mas, embora não haja lei acima de Deus, certamente há uma lei na própria natureza de Deus
e esta constitui o mais elevado padrão possível pelo qual todas as outras leis são julgadas. Existe uma lei na natureza de Deus. Por isso que nós dizemos que ele não pode mentir, ele não pode ser infiel, ele não pode mudar. Por quê? Porque a lei da natureza dele, de quem ele é, não permite. Não dá para ele ser outra coisa a não ser o que ele é. Então, olha, vamos entender isso juntos, em nome de Jesus. Porém, todas as outras leis são julgadas pela lei da sua natureza. Puxa vida, então isso me faz refletir sobre tantas coisas. Porque se a gente tentar entender a justiça de Deus como a justiça humana, a justiça terrena, nós vamos fracassar. Porque na justiça humana, terrena, errou, pagou, roubou, foi preso, matou, foi preso. Em algumas sociedades, em alguns países, matou, morreu, e assim por diante. Estuprou, tem que ser condenado. Então, na nossa lei é assim. Na justiça de Deus, o salário do pecado é a morte. Ponto. É verdade. Todos estão condenados. Estão carentes da glória de Deus, estão carentes da sua graça. É verdade. Mas, por conta de quem ele é, dos seus atributos, da sua natureza, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, como nós vimos esses aspectos dentro da bondade de Deus, por conta da sua santidade, e porque ele tem uma relação conosco, porque ele é uma pessoa e ele deseja se relacionar conosco, alguém se fez justiça por nós. E esse alguém é Jesus. Olha só. Então, aquela pessoa que crê em Jesus e vai ser salva, ela tem todos os seus pecados perdoados. Para mim e para você, às vezes a gente pratica uma justiça terrena, humana e muito diferente da natureza de Deus. Sabe qual? A falta de perdão. Por exemplo, na nossa justiça, na minha justiça, se alguém me ofendeu, essa pessoa tem que ser castigada, ela tem que ser isolada, ela é colocada para fora do meu convívio, eu fico magoada, eu fico contra ela. Mas a justiça de Deus não é assim. A lei da sua natureza não permite que seja assim. Olha que coisa linda, que tremendo, que poderoso. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, como pode? Alguém que matou, alguém que estuprou, cometeu todo tipo de violência. Quer dizer, então, que essa pessoa entregar sua vida a Jesus de fato, se arrepender, ela vai para o céu? Vai, como eu e você. Essa é a justiça de Deus. Porque quem não recebeu Cristo, quem não foi justificado por ele, já está condenado. O preço do pecado é um só, já está. Mas para aquele que passou pela porta do arrependimento, aquele que viu a Cristo na sua cruz, lá sendo crucificado, e crê também na sua ressurreição, e crê que ele vai voltar para nos buscar, esse vai ser salvo. Aleluia! Justiça de Deus. Então nós estamos falando, a justiça absoluta de Deus é relacionado à retidão da natureza divina. Olha que coisa linda. Então, essa é a justiça absoluta de Deus. E a gente tem uma justiça de Deus que ela é chamada de justiça relativa, mas entenda não de relatividade como a gente ouve por aí, né? Mas que é a perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. É a esta retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente. A justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem o que ele é devido, em tratá-lo de acordo com seus merecimentos. Então, nesse sentido, é isso. Mas a gente vai ver que a justiça de Deus também está relacionada à ideia de conformidade a um padrão. Então, olha, a justiça de Deus, ela não é regida pelas leis internas, pelas leis externas, mas são as leis externas que são julgadas pela justiça de Deus. A justiça de Deus diz quem merece e quem não merece. Então, olha, de acordo com a palavra de Deus, se você está já condenado pelo pecado, isso é justiça de Deus. Já está sendo feita. Mas aquele que vai receber Jesus, que vai crer em Jesus e vai ser salvo, a justiça de Deus também está sendo feita, ou seja, ele foi livre. Já não tem mais condenação. Mas também a gente precisa se lembrar que a justiça de Deus também está relacionada à ideia
de conformidade a um padrão. E a gente vai ver isso sendo repetido nas escrituras sagradas, né? Tem vários textos aí no seu material para que você possa estudar. Existem algumas distinções aplicadas à justiça de Deus, né? Então a gente tem uma retidão de Deus que é chamada de justiça rectoral, né? Uma palavra estranha, mas ela significa literalmente a justiça de Deus que se manifesta como governador, como aquele que exerce domínio tanto sobre o bem como sobre o mal. Nessa justiça, Deus institui um governo moral no mundo e impôs ao homem uma lei justa com promessas de recompensa ao obediente e ameaças de punição ao transgressor. A gente também tem o termo que a gente utiliza chamado justiça distributiva, né, dentro da justiça rectorial de Deus, que é desse governo. E este termo habitualmente serve para designar a retidão de Deus na execução da lei e se relaciona com a distribuição de recompensas e punições. Você pode ver Isaías 3, 10 e 11, Romanos 2, 6, primeira carta de Pedro 1, 17. E por mais que às vezes a gente ache que a justiça, né, de Deus ela tem uma ênfase de recompensa dos justos e a punição dos ímpios, lembre-se que a justiça de Deus ela é regida pelo seu caráter, pela sua própria natureza. Então, em Deus há justiça, porque Ele é a justiça, e a justiça dele não é como a nossa. Então, a Bíblia fala assim, né, existem alguns textos que nos dão essa referência, por exemplo, alguém pode ser justo, né? Alguém que pode ser justo. Então, por que que existe essa expressão? Será que alguém consegue compreender, partindo da natureza de Deus, o que de fato é justiça? Também no Novo Testamento, né, e nos Evangelhos, Jesus nos exorta sobre isso, né, para que nós tenhamos sede e fome de justiça. Então, que justiça é essa? É da natureza de Deus, é como Ele se manifesta. Então, que eu e você possamos ter revelação no nosso espírito sobre a sua justiça, da maneira como Deus se manifesta em todas as coisas, para que nós não sejamos injustos, né? Para que nós não venhamos praticar a injustiça. Agora, um pensamento final aqui para a gente finalizar a nossa aula. Existem alguns textos da palavra de Deus que talvez possa nos dar assim uma certa, né, indagações, pode nos levar a fazer algumas perguntas. Porque nós falamos, né, nossa aula presencial anterior e também agora na nossa aula online sobre os atributos de Deus e a gente falou sobre a sua imutabilidade, né, que Deus não é homem para que minta, né, nem filho do homem para que se arrependa. E a gente falou, né, que ele não muda. Então, por que existem aí alguns textos que falam sobre que Deus se arrependeu de determinada coisa? Então, vamos fechar aqui sobre esse aspecto, porque a gente, às vezes, tem uma compreensão talvez errada, né, ou distorcida sobre isso. Então, primeira pergunta, Deus nunca muda de ideia, nem se arrepende do que faz? Então, a gente viu, acabei de falar, né, o texto de Números 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Malaquias 3:6 fala, eu, Senhor, não mudo. Outros textos, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Deus volta atrás e se arrepende? Êxodo 32:14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Pois Gênesis 6 e 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, isso lhe pesou no coração, pois me arrependo de os haver feito. Jonas 3:10. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Segunda Reis 21:7. Ezequias adoeceu e o profeta Isaías disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Então o Senhor fez Isaías voltar e falar para Ezequias, que tinha ouvido as orações e o curou. Olha só, em Gênesis 18, 23 a 33, Abraão consegue convencer a Deus que não deveria destruir a cidade de Sodoma se lá encontrasse pelo menos 10 justos. No início, todos seriam destruídos, justos e ímpios, mas com a interferência de Abraão, que demonstrou ser um excelente argumentador,
o Senhor amoleceu o coração e passou a ser mais condescendente. Dos 50 justos que havia falado anteriormente, se conformou em procurar apenas 10. Veja, de fato, na sua essência, nos seus atributos naturais, Deus não muda. Deus perfeitíssimo não poderia melhorar a sua perfeição ou piorá-la, certo? O que mudam são as circunstâncias. As circunstâncias mudam. Olha só, a gente vai dar aqui um exemplo que parece ser muito grosseiro e realmente é para aquilo que nós estamos falando, mas eu acho que é de fácil compreensão. Um navegador, né, uma pessoa que está navegando, está, por exemplo, num veleiro, ela precisa mudar a direção conforme o vento sopra. Se você prestar atenção na beira da pista do aeroporto de avião, você vai ver, eu esqueci, acho que é biruta, se eu não me engano, o nome daquele instrumento, né? Que parece um chapéuzinho e ele mostra ali a direção do vento. Uma vez eu e o Luiz, a gente estava voltando de viagem e a gente ia descer pelo aeroporto de Congonhas e o avião teve que mudar a direção, ele teve que ir para outra cabeceira da pista, porque no momento do pouso, o vento mudou de direção e o piloto foi avisado pela torre que ele deveria utilizar o outro lado da cabeceira. Nós tivemos que dar uma volta de quase meia hora até que o avião pudesse pousar pelo outro lado da pista. Por quê? Porque o vento mudou de direção. Uma casa não muda de lugar, mas podemos dizer que quem olha à direita ou à esquerda vai sentir que ela muda de posição dependendo da posição em que ela mesma observa essa casa do lado de fora. E a gente pode então compreender, né, usando esse exemplo bem bobinho, né? Em todos os casos sob análise, o que mudou não foi Deus, mas as circunstâncias mudaram. Às vezes, o arrepender-se de Deus, ou não diria nem às vezes, mas o arrepender-se de Deus, em todos esses textos, é sinônimo de tristeza, como no caso da criação do homem, ou é um sinônimo de que ele ouviu a oração de uma pessoa e ele vai atender essa oração. Como foi no caso de Abraão, quando ele clama, né, para que a família de Ló seja salva de Sodoma e Gomorra. Após criar o homem, Deus disse que tudo o que tinha feito era muito bom. Ele falou isso, era muito bom. Mas quando Deus viu o pecado dominando o coração do homem, sendo totalmente envolvido pelo pecado, e a gente vai ver isso lá às vésperas do dilúvio, quando ele vai então chamar Noé para construir a arca, Deus em seu coração estava profundamente entristecido porque o pecado tinha tomado conta da humanidade de uma maneira terrível. Mas veja, depois do dilúvio, Deus deu um sinal no céu, o arco-íris, e ele fala também depois que ele nunca mais destruiria a terra daquela maneira. Aí Deus dá um decreto que não tem como voltar atrás. Que coisa linda, preciosa isso. Depois da queda, o homem mudou, as circunstâncias mudaram e Deus se entristeceu com a situação da sua criatura. Lembre-se, Deus é justiça e misericórdia. A mesma intercessão de Abraão, no caso de Sodoma e Gomorra, esse mesmo clamor, Deus também ouve do nosso coração. E ele ouviu já em tantas eras e em tantas nações. O clamor do rei Ezequias moveu a misericórdia de Deus. O clamor de Moisés moveu a misericórdia de Deus e não foram todos eliminados no caso do bezerro de ouro, lembra? A intercessão de Jonas, o arrependimento e jejum dos ninivitas mudaram as circunstâncias. Então houve mudança da atitude de Deus com relação àquela cidade. E da mesma maneira acontece hoje. Olha só, todos os homens estão sob condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da salvação, como nós já falamos, Romanos 3:23. Todavia, se houver arrependimento e séria intenção de deixar o pecado, se houver fé no Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, ou seja, mudadas as circunstâncias, muda a atitude de Deus e o homem será salvo. É disso que nós estamos falando, e não da mudança da sua natureza. Percebem a diferença? Diferença enorme. E graças a Deus que ele muda a direção conforme a circunstância. Que bom! Graças a Deus, porque senão nós permaneceríamos condenados no pecado. Porque senão a morte de Jesus teria sido em vão.
Mas hoje, todo aquele que clamar será salvo. Todo que clamar será salvo. Eu quero terminar esse pensamento aqui com o texto de 2 Crônicas 7,14, para que a gente entenda ainda melhor essa questão do arrependimento de Deus, que não se trata de mudança da sua natureza, do seu caráter, mas porque ele age de acordo com as circunstâncias. Se não fosse assim, não estaria escrito: olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele continua sendo o mesmo Deus, que não mente, que não muda. Ele é o mesmo. E por isso mesmo, ele continua sendo o mesmo Deus que ouve todo aquele que chamar pelo seu nome, que se arrepender dos seus maus caminhos. Esse será salvo, esse receberá a sua porção de Deus. E graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você que faz parte do nosso curso. Semana que vem a gente vai terminar o módulo da doutrina de Deus e até a próxima. Até mais.